Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Café Terapêutico. Um prazer ter você em nossa companhia. Relações amorosas é o tema de hoje. Na clínica tem sido recorrente a questão da violência e da agressividade entre os casais. Uma situação complicada tem sido trazida. É verdade, descortina as questões da comunicação interpessoal, porque violência é uma forma de se comunicar também, né? E o que isso está nos dizendo? O que está nos mostrando, nos levando a pensar nessa atualidade que é permeada por violências, né? O conhecer o outro, isso é muito básico na comunicação. Como comunicar-se bem sem que se conheça um ao outro de forma... chegando perto até mesmo do ideal, né? Impossível chegar a esse ideal, mas o conhecimento é mais que necessário. Então, desde o início da relação, pontuar como aquele outro se afina com o que há em nós mesmos, em que pontos nós nos afinamos. Estamos vivendo numa atualidade onde a gente precisa olhar para si para poder olhar para o outro. Olhar para o outro para poder olhar para a gente. A gente está em constante interação com o eu, com o outro, com o meio. A gente é formado através dessas trocas. Então, quando a gente tem uma forma de se comportar, diz também não só da gente, diz do momento que a gente está inserido, uma sociedade, uma cultura. E o que hoje acontece muito, que apesar das conquistas das mulheres, apesar das lutas, a gente já conquistou muito espaço, mas ainda está se revelando muito esse conceito que vem lá de trás do patriarcado, de uma forma da mulher, como o homem se acha dono da mulher. Então isso aparece como ciúme, e nem é ciúme, é posse. Então essa violência age muito de cercear o comportamento, a conduta, a forma de pensar das mulheres. Então isso se expressa em vários tipos de violência: violência psicológica, violência física, violência patrimonial. E essa coisa da cultura doméstica, da tradição, ela chega a ser maléfica dentro de uma relação afetiva, porque se os que compõem essa relação não prestarem atenção ao que vem de sua história, ao que ele carrega de peso cultural nessa relação, o que ele transporta para essa relação, se ele não observar, ele se perde na relação. Existe uma necessidade muito grande, isso é bem observado nas sessões de terapia, de se ter um líder na relação. É o que se chama muitas vezes de quem eles perguntam: quem é que manda na relação? E uma relação não precisa ninguém mandar na relação. Uma relação inclui algo muito de companheirismo, de igualdade. Então a busca pela igualdade, isso sim, isso descarta a ideia de uma relação dentro dos conceitos de uma relação onde era forte essa coisa do patriarcado, não é isso? A mulher tem um histórico das nossas conquistas, porque a gente saiu da relação doméstica, que era de cuidar do marido e cuidar da família, e até as profissões que eram aceitas para a mulher, era de cuidado, professora, enfermeira. E isso a gente ganhou o espaço, a gente saiu para outras conquistas, para outras formas de fazer, de olhar, de se relacionar. E influenciou também a família, influenciou porque isso dá a questão da horizontalidade das relações. A mulher contribui, a mulher também está ali, às vezes até sustenta, né? É ela que está com poder de compra, é ela que... Então, a gente mudou muito, a gente lutou muito por isso. Mas, né? Apesar disso tudo, a gente ainda está numa realidade que faz com que a gente pense como foi essa mudança, porque a gente não está sendo respeitada nessa mudança, nesse olhar da gente como pessoa, como direitos conquistados. É aí que aparece a violência, que nos choca tanto, que a gente teve de ir para a rua, teve de lutar por leis, e para a impunidade não ficar como se fosse uma coisa, aquilo ali ficasse uma coisa natural.
algo que fosse aceitável. É isso que a gente luta. O fato de ter uma lei que embase isso, ter uma lei que nos dê garantias, faz com que a gente fique mais segura, apesar da insegurança ainda que rege ainda hoje. E um dos pares da relação, aquele par que tem a tendência ao domínio, ele muitas vezes integra a figura do outro à sua própria figura. E aí é como se fizesse parte dele mesmo, aquele outro. E aí mandar, controlar, fica sendo uma configuração tranquila para ele, como se aquilo fosse o habitual, o comum. E na verdade não é, tem o limite, tem o outro sim, o outro existe. Eu costumo colocar para os casais quando aparecem lá no consultório, quando eu estou atendendo, eu faço aquela imagem do conjunto de interseção. Tem duas pessoas que interagem e que tem um meiozinho que só faz parte dos dois. Acha-se que ciúme faz parte do amor, né? Ciúme é demonstração de amor. Ciúme é demonstração de posse, né? E ciúme pode ser também algo doentio, né? Uma manifestação doentia de a pessoa se achar sem condições de ter aquela pessoa do seu lado, como se não merecesse aquela pessoa. Então, é bom a gente pensar o que é amor hoje. O que a gente busca com o amor? Será que a gente fica com quem a gente ama? Ou será que às vezes é tão difícil aquela relação? São pessoas que não conseguem se encontrar, que você tem de abrir mão daquela pessoa, daquele amor. Então, isso também é uma comunicação. O abrir mão, inclusive, é uma atitude madura. Querer reter alguém em sua vida, alguém que dá demonstrações diárias de que não se afina com você, que traz um caráter violento à relação, e você, por amor, querer manter, querer reter isso não é maduro. Aí a pergunta vem para a gente fechar. O que a gente está fazendo, ou está se passando, ou está se comportando com a desculpa de estar amando? Eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu tenho muitos ciúmes, mas eu não consigo controlar. O que eu posso fazer para resolver isso? Lucila, para você controlar esse ciúme que você diz que não consegue de forma alguma, você precisa primeiro se autoconhecer. Controlar o ciúme passa por um processo de autoconhecimento. Você vai num consultório de uma psicóloga e ali você vai ponto a ponto se observando, vendo de onde parte esse ciúme. Essa é a principal iniciativa. Começo de conversa. É no nos conhecer que a gente vai olhar para a gente, olhar de onde vem aqueles sentimentos, aqueles comportamentos, pensamentos. A gente age de acordo com o pensamento que a gente tem. Então, como eu estou me vendo? Como é que eu me vejo? Como é que eu me vejo em relação ao outro? Isso diz muito do ciúme. E é bom a gente olhar para a gente para poder olhar para o outro. Lucila, a terapia é fundamental nesse processo. Dificilmente sozinha você conseguirá vencer esse desafio. A relação que a gente estabelece com a gente é muito importante e fundamental. Porque quando a gente tem ideia, quando a gente olha nossos pensamentos que levam a determinadas ações e a gente percebe o que isso quer dizer, o que isso se desvela, a gente pode ter uma certa compreensão. E compreendendo, a gente pode lidar de forma melhor com esses sentimentos, com esses comportamentos. Então, como o Cristiane disse, vale muito a pena fazer a psicoterapia. É um momento importante de encontro consigo. E vale a pena esta imersão, vale a pena esse jogar-se em si
para se entender, se conhecer. E assim, se for o caso, mudar. A dica de livro de hoje do Café Terapêutico é Casa Grande e Senzala, mas não Casa Grande e Senzala lido com os olhos de antigamente, e sim com um olhar crítico. Essa é a nossa proposta. Gilberto Freire, o autor do livro citado por Cristiane, é um sociólogo. Ele foi muito cultuado com sua retratação da vida aqui do Nordeste. Então, com a vida da senzala, a questão das famílias, a perpetuação do nome, não é, que era um fato importante. As escolhas eram feitas por posse e para perpetuar o sobrenome da família, né? E também os escravos nesse contexto, que aí por isso que tem Casa Grande e Senzala, que como eles eram tratados, né? Então isso a gente hoje é um livro para a gente olhar criticamente, que fala da nossa cultura, das nossas raízes, de como vem, para a gente entender como vem a história da mulher, história da família, história das relações nesse contexto que impera, por incrível que pareça, até hoje. Dali de Casa Grande e Senzala decorre o comportamento que nós vemos até hoje, um comportamento extremamente colonialista, em que a mulher, inclusive ela aparece numa condição de submissão, o homem imperando e principalmente em torno da mulher negra. Perpetua-se essa questão de colocá-la como uma mulher objeto, uma mulher para uso, e isso aí merece o olhar do leitor em torno dessas questões que são importantíssimas, porque estão sendo reproduzidas até hoje. Então, se olharmos para Casa Grande e Senzala com essa lente, muito daí pode haver em termos de melhora nas relações afetivas, sejam homoafetivas, heteroafetivas, quaisquer que seja o modelo de relação. Aquela mulher era mãe dos filhos, era para procriar e para criar, né, tomando conta daquela família, daquela da herança familiar. Porque tudo gerava em torno disso. Você casava, você tinha um dote, a mulher casava, ela recebia um dote do pai, né, que é um valor, que dependendo, quanto mais hierarquicamente mais elevado, mais o dote era maior. E isso dizia também do respeito que ele podia ter com ela em questões de valor. Só que o respeito ter com ela é respeito dela ter como dona da casa. Né? Então esse respeito é muito relativo, não era como pessoa, não era vista na sua totalidade, era visto naquele papel que ela tinha que desempenhar bem, e até podia ser, se cometesse qualquer desvio, entre aspas, ela podia ser devolvida. Aí está a nossa raiz. O olhar, ele tem que ser decolonial, desconstruir tudo aquilo que se plantou naquela época e os frutos que nós colhemos até hoje. Essa mulher aí, embora ela esteja no mercado de trabalho hoje, embora ela contribua de igual para igual e muitas vezes até num percentual bem superior, ela continua sendo encarada como aquela de menor valia dentro da relação. Ela continua sendo desconsiderada em seus valores como pessoa, como até disse por ela bem mesma. você. E ela propaga esse valor ao criar o filho, com sentimentos, com valores embasados nessa cultura. Estamos culpabilizando essa mulher? Não. Essa mulher, ela aprendeu dessa forma e ela leva ao desdobramento dessa mesma maneira que ela aprendeu. Então a nossa proposta é de desconstrução, para que se desaprenda
esse modelo. Por isso a importância de discutir esse tema. Por isso, de ampliar essa discussão, para chegar nas pessoas, no seu comportamento, na sua vivência no dia a dia. Eu sou quem eu sou, o que eu mereço, o que eu posso. É através do conhecimento dos direitos que a gente pode exercer o nosso direito. Essa ideia de voltar, de se deter neste livro, na leitura desse livro, Casa Grande Senzala, é interessante porque esse livro marcou uma época. Tem um contexto cultural ali inserido. E a gente ler este livro neste momento vale a pena para a gente repensar valores, repensar família, repensar o que nos foi passado e a gente hoje até cultua muitas vezes como a verdade. A condição da mulher negra na relação, a condição da mulher branca na condução de uma família e a condição do próprio homem numa relação conjugal. Tudo isso podemos olhar agora para Casa Grande Senzala com um novo olhar. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e até o próximo programa que estaremos aqui, eu e Cristiano. Até a próxima, gente.